Então, começando a explicação, então, sobre a intérfase. A intérfase, então, ela é a fase preparatória para a divisão celular, né? Então, ela é a fase ali que começa o acúmulo ali, né, de energia, enfim, a formação para a divisão, né? Ela, no ciclo celular, ela é a fase mais longa, né? E nessa fase da intérfase é dividido em 3 fases, né? Então, o G1, né, que ali é o aumento do citoplasma, né, ali um aumento celular, junto com o aumento celular, um alto metabolismo também, né? Então, o G1 é basicamente isso. O G2, né, o S no caso, G1, S, o S, então, é a duplicação formação de cromossomos duplos, né, e a duplicação do DNA. E o G2, que é a terceira fase, então, é ali quando já está ali o separamento ali das cromatídeos, né? Então já tá pronto para ocorrer a divisão, né? E daí ocorre a primeira divisão, que é a mitose, né? Então a mitose é uma espécie de... é o primeiro tipo de divisão celular, que as finalidades são regeneração de tecidos, né? Cicatrização. Então, ali, o crescimento, né? O desenvolvimento do corpo, crescimento de células, geração ali de proteínas, de células, né? Então, mitose, essas são as finalidades, né? Então, a mitose, de uma forma representada, então, assim, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma célula 2N, né? Que tem um ND, NS, NS, NSD. Então, ela separa numa célula-mãe, ela separa em 2 células filhas que têm a mesma quantidade de cromossomos, tá? A mesma quantidade são cópias, né? Ela vai gerando cópias em 4 fases, tá? Então a gente tem a prófase, que é quando ocorre a migração ali então a gente tem a célula, então ocorre a migração, né? Então elas começam a migrar para os polos opostos, né? Pro meio, né? E daí tem a metáfase, né? Que a metáfase, então, ela é o alinhamento, né? Então elas ficam retinhas ali, ficam alinhadas. E no final da metáfase, né? Que é a segunda etapa, ela acaba ocorrendo a divisão, né? E na anáfase, então, as cromatidezimas, elas acabam, então, voltando sendo atraídas novamente para os polos. E na telófase, quando tem o corte, né? O corte, né, entre aspas, né? Que daí ocorre ali, gera 2 células, né? 2 membranas celulares que, né, tem ali as suas 2 formações iguais, né? Ocorre a citocinese, né? Que é a divisão do citoplasma, né? E tem a meiose, né? Então a meiose, ela é muito similar à mitose, porém ela possui uma divisão a mais e ela não divide células iguais. Então é 2N, vira NN e vai virar NNNN, né? Então ela faz uma duplicação dupla, né? E a finalidade seria para reprodução, principalmente, né? A reprodução, né? Então, do sexo masculino e feminino, 46 cromossomos, 2N cada, iriam vir 23 Ns do óvulo, né? Do sexo feminino, do espermatozoide 23 Ns, né, cromossomos do sexo masculino, gerando os 46 para ter o embrião, né? O zigoto. E que também é dividido em 4 fases, né? A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Na primeira parte é mais ou menos ali bem parecido, né? Tem ali um alinhamento, a separação, porém na prófase 1 da primeira divisão tem uma parte muito importante que é o crossing over. Então, aqueles cromossomos, né? Então, os cromossomos eles acabam misturando, né, filamentos. Há uma troca genética, né, desses filamentos, que é o que gera a variabilidade das pessoas, né? Então, por isso que os filhos geralmente são parecidos, mas não são exatamente iguais, né? Senão todo mundo seria igual, né? Ao pai, a mãe, o filho, enfim, né? E daí ocorre, então, essa primeira etapa, né? A prófase 1, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. E daí ocorre, então, novamente, né? Aqui a gente tem representações de desenho, então, da metáfase 1, né? Da metáfase 1. Tem também o crossing over, né? Que é ali a misturazinha dos
dos cromossomos, né, com a troca variabilidade genética. Aí a gente tem a anáfase 1 e aqui a telófase 1, né? E a prófase, então, é basicamente a mesma coisa, né? Vai condensar ali, né, aquelas duas células N que gerou, e daí gera outras 4, no caso, mais duas, né, células haploides, né? Que são daí um N só, né? E cada uma ali com a carioteca, com os nucleolos, e os cromossomos acabam desaparecendo, né?